Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 74. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Como já tem ocorrido nas últimas semanas, o tema principal do nosso podcast de hoje ainda é a questão do coronavírus, o impacto no sistema internacional. Eu vou tentar dividir em duas partes essa parte do coronavírus. Na primeira parte, vou fazer algumas observações de caráter geral e depois eu vou comentando alguns aspectos sobre os principais atores que estão sendo impactados com a questão do coronavírus. Primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar que nós estamos passando por uma situação inusitada que nunca passamos, Olimpíada adiada, torneios cancelados, futebol, Fórmula 1, vários eventos cancelados, e essa questão da quarentena com vários países e várias cidades em quarentena, etc., uma situação totalmente inusitada. É importante a gente entender que nós estamos, digamos assim, lutando contra um inimigo que, na verdade, nós ainda não conhecemos direito. E é importante também a gente não menosprezar a questão da economia, né? Infelizmente, o viés político acaba levando, às vezes, a nublar um pouco a nossa interpretação dos fatos. É inegável que a questão econômica ela é importante e esse é um debate super importante hoje no mundo, ou seja, até que ponto fechar totalmente os países em quarentena para combater o vírus versus o impacto disso nas economias de todos os países. Essa discussão não está ocorrendo apenas no Brasil, mas está ocorrendo em vários outros países. E, na verdade, ninguém tem uma receita de bolo, porque nós nunca passamos exatamente por isso, então não tem como prever como que vamos sair dessa situação. Então, o mais importante é a gente conscientizar que não é uma questão simples, né? E, em termos de observações de caráter geral, alguns pontos que eu já tenho falado por aqui. Primeiro, a falência dos organismos internacionais. Essa crise tem mostrado novamente como que os estados nacionais, como que os países são os verdadeiros atores do sistema internacional, aqueles atores que realmente interessam no sistema internacional. Os organismos internacionais têm tido uma participação pífia e isso vai ter que ser repensado, né? Vamos lembrar que tivemos um grande boom dos organismos internacionais após o massacre da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, na Primeira Guerra Mundial também já tivemos um início disso com a Liga das Nações, que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, mas o forte mesmo para a criação de vários organismos internacionais ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu porque o mundo chegou a um ponto de carnificina com as duas grandes guerras do século XX, que a sociedade global, de uma maneira geral, chegou à conclusão que algo tinha que ser feito para evitar conflitos como aqueles que aconteceram no século XX, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Daí surgiram os organismos internacionais. E agora estamos passando por uma crise global e os organismos internacionais tendo uma atuação muito abaixo do necessário. Isso é um fato que é importante que eu trago para a gente refletir e pensar para o futuro. Outro aspecto que eu acho que é importante é a questão da disputa internacional, da disputa de poder entre Estados Unidos e China. A China veio para ficar, esse assunto da disputa entre Estados Unidos e China é um assunto que eu tenho falado em vários podcasts, mas agora eu acho que tem ficado cada vez mais claro o protagonismo internacional da China, cada vez maior, e essa disputa pela posição hegemônica entre Estados Unidos e China é um ponto bastante relevante. E outro ponto também para nós refletirmos aqui, é a questão da guerra de narrativas, né? Ou seja, a questão das fake news, redes sociais, a gente não confia mais na imprensa, coloca num canal de televisão, muda para outro, não sabe se a notícia está correta, a questão do viés ideológico, político em cima da notícia. Isso aí realmente também complica demais a análise e o entendimento da crise por parte da sociedade, da população de uma maneira geral. Então, com relação a essa questão da guerra de narrativas, a gente vê a necessidade também de criarmos novos indicadores para a gente detectar novas crises internacionais. Estamos passando por uma crise diferente e por incrível que pareça, né, parece que o mundo ficou congelado à espera, não acreditando que pudesse acontecer, né? A crise já surgiu na China muito forte já em janeiro, já tínhamos indicadores quando a China fechou lá a província de Hubei com 50 milhões de pessoas,
em 23 de janeiro, e o mundo meio que parado, ainda sem tomar muita atitude e achando que a coisa ficaria só pela China, não acreditando exatamente que o problema se espalharia para todos os países. Mas sobre isso eu vou falar mais daqui a pouco quando eu falar de China. Com relação aos números, os Estados Unidos, com uma testagem muito grande, obviamente é um país com grande população, está aí com um número de infectados confirmados na faixa de 245 mil, né, um número bastante grande. O número de mortos nos Estados Unidos chegando a 6 mil mortos, né? Então, os Estados Unidos é o primeiro colocado em termos de número de casos, testando bastante. A região de Nova York, o estado de Nova York, o estado mais impactado. A Espanha passou a Itália como o segundo país em termos de número de casos, né? Vocês lembram que a gente já tinha falado na semana passada, uma preocupação grande em relação à Espanha. Espanha com 117 mil casos e 11 mil mortos. E a Itália está na terceira posição em termos de número de casos, com 115 mil casos, 14 mil mortos. Em relação à Espanha e Itália, apenas um breve comentário, tudo indica que a curva está começando a reduzir a sua inclinação, você começando a estabilizar. Isso é uma boa notícia, ou seja, então estamos aí com uma expectativa na próxima semana, e talvez na próxima semana, nas próximas 2, 3 semanas, a curva dos dois países cair. Mas aí fica a questão como será a Itália, né? Como serão Itália e Espanha após o término de toda essa crise, né? O impacto disso na economia, milhões de empregos já perdidos nos dois países, ou seja, essa é uma questão muito importante. Vamos lembrar que Itália e Espanha já tinham índices de desemprego muito altos, a economia dos dois países muito dependente, por exemplo, do turismo. Agora vamos iniciar a temporada de turismo forte nesses dois países e, obviamente, o turismo vai ser impactado, mesmo com essa curva estabilizando, Espanha e Itália voltando à normalidade em termos assim de casos a partir de maio, reduzindo bastante a partir de maio, junho, mas é justamente a época de turismo, isso certamente será impactado. O quarto país em maior número de casos agora é a Alemanha, ultrapassou a China, 85 mil casos, mas um caso sem sombra de dúvidas de sucesso. A Alemanha conseguiu um número de óbitos assim, bastante baixo até o momento, apenas 1.100 pessoas faleceram na Alemanha por causa do coronavírus. Isso mostra aí, mais uma vez, a força do Estado alemão em termos de sistema de saúde, em termos de organização. Acho que é interessante a gente lembrar, como um outro caso de sucesso alemão, como que eles conseguiram receber relativamente bem aquele 1 milhão de imigrantes em 2015. Vocês devem se recordar daquele fluxo grande de imigrantes que vieram do norte da África e do Oriente Médio em 2015, e a Alemanha sozinha recebeu praticamente 1 milhão de imigrantes, e a gente não viu grandes problemas naquela época, o Estado alemão mostrando a sua força. Só que é importante a gente lembrar que a Alemanha é um país que depende muito das suas exportações, em termos de produto interno bruto. A Alemanha tem um percentual muito elevado dependente das suas exportações, e já em 2019 a Alemanha teve uma queda sensível do crescimento econômico. A Alemanha cresceu em 2019 0,6%, o que é uma taxa relativamente baixa, e esse ano ela vai sentir bastante em função da queda internacional da demanda do comércio internacional. Então, embora a Alemanha tenha tido um excelente resultado para conter a crise do coronavírus em termos de saúde, mas a questão comercial é importante. Então, a Alemanha deve ter um impacto bastante grande com relação a isso. Após a Alemanha, temos o caso da China, que estabilizou. A China fechou agora, essa semana, para estrangeiros. Estrangeiros que chegam na China têm que ficar em quarentena por 14 dias em hotéis direcionados, e só alguns estrangeiros são efetivamente recebidos na China agora, porque a China está preocupada com uma segunda leva. E aí, acho que é importante a gente comentar, vou falar daqui a pouco especificamente sobre China e Estados Unidos, vou só fechar os números. Depois da China, temos a França com 60 mil casos confirmados, mas um número de óbitos grande. A França, por exemplo, tem 5.400 óbitos, né? Se nós compararmos com a Alemanha, que tem 1.000, né? A França realmente foi bem mais impactada no total, comparado, por exemplo, com a Alemanha. Então a situação da França ainda preocupa um pouco e vamos continuar acompanhando. Logo após a França tem o Irã, com 51 mil casos e 3.100 mortos. O Irã preocupa bastante, obviamente, as condições sanitárias. Há uma dúvida muito grande se esses números estão corretos. Então, o Irã é um caso que preocupa ainda.
E logo atrás, então, vem o Reino Unido, 34 mil casos, 3 mil mortos. Vocês lembram que o Reino Unido, no início, o Boris Johnson estava tentando fazer uma outra política, mas acabou cedendo às pressões e tocou a quarentena também no Reino Unido, mas os números subiram bastante nesses últimos dias no país, então a curva no Reino Unido ainda está crescente. E aí eu queria voltar para os dois atores principais, Estados Unidos e China, para fazer alguns comentários. Em relação aos Estados Unidos, primeiro, o Trump mudou de ideia e efetivamente comprou a batalha contra o coronavírus. Na minha avaliação, acho que o Trump percebeu que era inevitável que o coronavírus iria impactar a economia americana forte. Todos nós sabemos que a economia é um elemento importantíssimo num ano político, né? Num ano de eleições. Teremos eleições nos Estados Unidos em novembro e esse é a grande questão para o Trump são as eleições, é a sua reeleição em novembro, esse é o grande foco dele. E aí ele percebeu que ele teria que ser o grande líder americano contra o coronavírus. Então mudou totalmente o discurso, começou a concordar com os seus médicos, com os seus assessores. É impressionante a gente assistir um vídeo, uma entrevista agora do Trump e pegar as entrevistas passadas 2, 3 semanas atrás para ver a mudança de postura dele. Inclusive ele mudou, ele tinha falado na Páscoa esse assunto já estaria resolvido, ele já jogou para 30 de abril, né? Então um dado importante. Então Trump mudou de postura, ele sentiu que não dava mais para manter aquela postura de se preocupar apenas com a economia e menosprezar a questão do vírus, e ele agora é o grande líder americano contra. E aí vemos algumas coisas interessantes, por exemplo, a popularidade do Trump está altíssima, relativamente bem elevada, 46% de aprovação, né, para essa situação que está ocorrendo, isso é um número bom. Tem a questão também do impacto da economia, que é inevitável, né? Os milhões de desempregados americanos já surgiram, então a gente tem que ter isso também no radar, ou seja, qual vai ser no final, né, no final das contas a diferença que vai fazer entre o Trump, salvador dos Estados Unidos em termos de coronavírus, né, conseguiu segurar a crise de saúde, mas e o impacto na economia, né? Então como que isso vai, o resultado disso para a eleição ainda é difícil de prever, mas considerando os casos agora que estamos vendo de Itália e Espanha, né, em termos de estabilização de curva, etc., é possível a gente prever que lá para julho, agosto, a situação dos Estados Unidos já esteja estabilizando bem, as eleições são apenas em novembro, e aí vai dar tempo do Trump jogar a economia americana para voltar ao normal nos meses de agosto, setembro, outubro, para poder ser reeleito em novembro. Eu ainda acho que o Trump vai ser reeleito em novembro, mas, sem sombra de dúvidas, esse coronavírus veio para impactar bastante o ano dos Estados Unidos e a gente não pode ter a certeza absoluta de tudo. O Trump também essa semana fez ações efetivas com relação àquela crise do petróleo, vocês lembram, comentamos isso nos últimos podcasts, inclusive o podcast especial 73 abordou sobre a crise do petróleo. O Trump ligou para o presidente Putin da Rússia, ligou para o príncipe Salman da Arábia Saudita, e só para vocês terem uma ideia, ontem o preço do petróleo Brent barril já chegou a 31 e estava a $25, então isso já foi um oxigênio aí para a indústria de petróleo americana, muito preocupada. Obviamente isso beneficia também outros países exportadores, inclusive o Brasil, que exporta bastante petróleo, né? E os estados aqui do Brasil que se beneficiam dos royalties do petróleo, especialmente o Rio de Janeiro, um estado que depende muito dos royalties do petróleo. E essa informação do aumento do preço do barril foi uma informação positiva, informação direta do presidente Trump. Outro dado interessante, vocês podem perceber que o Trump, desde a semana passada, desde a sexta-feira da semana passada, quando ele falou com Xi Jinping, ele parou de chamar o coronavírus de vírus chinês, é um dado importante. A conversa do Trump com Xi Jinping realmente deve ter sido bastante interessante. Provavelmente o Xi Jinping lembrou ao Trump de como que os Estados Unidos e o mundo, de uma maneira geral, dependem hoje da China em termos de suprimentos médicos e equipamentos ligados ao combate do coronavírus, e o Trump milagrosamente parou de chamar o vírus de vírus chinês. Isso eu achei também um dado bastante interessante de lembrar a vocês.
E outro caso dos Estados Unidos que chama a atenção, o caso do porta-aviões americano, o USS Theodore Roosevelt. Ele estava fazendo patrulha no litoral do Pacífico Ocidental, nas proximidades das águas jurisdicionais da China, Mar do Sul da China, etc. Surgiu o primeiro caso confirmado de coronavírus a bordo do navio. O navio atracou na ilha de Guam, que é uma ilha americana, no Pacífico, e o número de casos em torno de 150, 200 casos inicialmente. O navio ele tem 4 mil militares a bordo, 4.300 aproximadamente. É a maior máquina de guerra que existe no mundo, né? Porque um porta-aviões americano, primeiro que ele é propulsão nuclear, segundo que ele leva entre 70 e 80 aviões de combate, ou seja, uma capacidade de guerra muito grande. Os Estados Unidos possuem 11 desses navios. E pela primeira vez, né, a gente não tem histórico disso, um navio desse porte praticamente imobilizado em Guam em função de um vírus desse. É um caso realmente inusitado, chamou muita atenção da mídia essa semana, principalmente porque o comandante escreveu uma carta pedindo providências dos seus superiores, etc., na segunda-feira. Essa carta vazou para a imprensa e ontem, na quinta-feira, o comandante do navio acabou sendo exonerado do cargo, né? Então, assim, foi um dos assuntos que tomou conta da mídia essa semana. E em relação a outro ator internacional mais relevante, que chama atenção para vocês, é a questão da China. Voltar a falar para vocês, efetivamente agora, quando a gente está vendo os números de Itália, os números de Espanha, mais um ponto para alertar a todos sobre o perigo do Partido Comunista Chinês, como que eles conduzem as coisas por lá. É óbvio que esses números chineses de 3.200, 3.300 mortos não correspondem à realidade. E essa semana já vazaram informações em algumas mídias de que apenas na cidade de Wuhan são 40 mil mortos, na verdade, né? Os números oficiais que os chineses forneceram de 2.300 mortos em Wuhan, mas já surgiram informações de algumas mídias falando de 40 mil mortos. E se nós olharmos para os números de Itália, os números de Espanha, países com uma população muito menor do que a chinesa, esses números que surgiram na mídia essa semana de 40 mil mortos em Wuhan, me parecem muito mais razoáveis. Ou seja, mais uma vez mostra que nós temos que estar, nós do Ocidente principalmente, temos que estar bastante atentos em relação à China. Na verdade, nós não conhecemos a China, tenho falado isso em vários podcasts. A China já é um ator internacional de grande relevância. A China quer efetivamente assumir a posição dos Estados Unidos como grande potência global até 2049, quando completa 100 anos da criação da China comunista, né? Vamos lembrar da guerra civil que se instalou na China, a criação da China comunista em 1949, e existe, isso está escrito no papel, um plano para a China se tornar grande potência global até 2049. Isso está escrito. Então é importante a gente ter noção sobre isso, e tudo que vem da China, infelizmente, a gente não pode acreditar esses números chineses, hoje olhando os números americanos, ou os números da Espanha, da Itália, ou seja, obviamente que esses números chineses não correspondem à realidade. Então é isso que ocorre quando você tem um partido único no poder, quando você tem uma imprensa que ela sofre censura, etc. Então cabe para a nossa reflexão, a nossa postura com a China no futuro. Em relação ao que está acontecendo aqui, os números no Brasil estão ainda relativamente sob controle. Eu acho que é importante a discussão com relação ao tamanho do território nacional. O Brasil é um país muito grande, geograficamente, essa questão de quarentena em determinados lugares, é importante entender que os estados são diferentes, as cidades são diferentes, muitos casos de cidades com nenhum caso registrado, e as pessoas tendo que ficar em casa porque o estado inteiro tocou a quarentena, então a cidade acaba tendo seu comércio bastante prejudicado. Eu acho que isso é um ponto importante. Felizmente o fluxo de logístico está funcionando, os portos estão conseguindo funcionar, as estradas, a atuação aí da Polícia Rodoviária Federal, a atuação também da Marinha, do Exército, né? No sentido de garantir o funcionamento dos portos, aeroportos, ou seja, garantir o funcionamento da logística. Esse é um ponto muito importante, né? E em relação ao Brasil, chamaria atenção sobre a questão da necessidade de nós repensarmos a nossa posição em relação ao mundo. O país não é um país qualquer, o país é um país importante no cenário internacional, e nós não podemos, me chamou muita atenção essa semana aquela questão
de uma das entrevistas do ministro da Saúde, falando sobre determinadas remessas de suprimentos da China, que os Estados Unidos conseguiu desviar para os Estados Unidos, e isso aí me chamou muita atenção, e é importante a gente discutir sobre isso. A nossa indústria, nós temos que repensar a questão de determinados produtos estratégicos serem produzidos aqui no Brasil, e não ficarmos dependentes de outros países. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que vamos continuar discutindo nos próximos podcasts. E aí, para fechar o nosso podcast de hoje, falar rapidamente da Venezuela. Na semana passada nós já tivemos o primeiro sinal, que foi quando saiu aquela decisão da justiça americana acusando Maduro e alguns de seus ministros em relação a envolvimento com narcotráfico. E essa semana a coisa na Venezuela, contra a Venezuela subiu bastante, os Estados Unidos mudou bastante o tom. Provavelmente na conversa que o presidente Trump teve com o presidente da Rússia, o Putin, falou de petróleo, falou de coronavírus, mas deve ter falado também de Venezuela. Os Estados Unidos, a partir de quarta-feira, iniciou uma grande operação de patrulhamento das águas do Caribe. A informação oficial é contra o narcotráfico, mas há indício de que a ideia é tentar sufocar ainda mais o governo da Venezuela de forma a trocar e tirar o Maduro do poder. Na terça-feira, os Estados Unidos também colocou na mesa uma proposta para que Maduro e o Guaidó saiam da disputa, seja eleito um conselho provisório de Estado para governar o país nos próximos meses, até serem realizadas novas eleições. Então, esse movimento em relação à Venezuela subiu bastante. Obviamente, aqui nós não podemos também ser ingênuos. Isso tem relação com a situação da crise do coronavírus, que está chamando muita atenção da imprensa. Vamos lembrar que o Trump precisa de boas notícias e, obviamente, para ele, para a campanha dele para novembro, seria excelente ele conseguir tirar o Maduro do poder. A Venezuela preocupa bastante, é um vizinho nosso. Ou seja, lembrar que quase 5 milhões de venezuelanos já fugiram do país, uma crise humanitária terrível. Vocês imaginam agora, com a questão do coronavírus, como que vai ficar a situação na Venezuela? É uma preocupação muito grande, realmente. A Rússia ainda sustenta um pouco a Venezuela, mas talvez essa conversa do Trump com o Putin tenha mudado um pouco a postura russa. Então vamos acompanhar muito atentamente a evolução dos assuntos em relação à Venezuela, que podemos ter notícias e novidades nos próximos dias, nas próximas semanas. Então esse foi o nosso Conexão Geo número 74. Obrigado pela atenção de todos. Um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.